Primeiro, parabenizar a Melissa pela participação no grupo semana passada. Acho que foi uma participação muito destacada, então meus parabéns, Melissa, muito elogiada por todos. Nós vamos ter agora o próximo encontro, né, Bruna, com o professor que é lá da estatística. Como é que é o nome dele, Bruna? É o Felipe Zabala, né? Oi, boa tarde. Sim, é o Felipe Zabala, que ele é doutorando em estatística e professor de estatística. Ele vai falar sobre um tema que é inteligência artificial e jurimetria. Então, eles fizeram uma pesquisa com o Tribunal de Justiça e parte dessa pesquisa foi publicada, até vou passar para vocês, em que eles analisaram milhares de decisões do TJ do Rio Grande do Sul em relação à questão penal. Tá? E o Felipe Zabala já leciona há muitos anos no curso de extensão, ele é muito bom, e existe a Associação Brasileira de Jurimetria, que até o professor Lupion trouxe o coordenador, o presidente nacional, que é o Marcelo. Então vai ser um evento bem interessante. Também queria relatar que nós estamos com o quarto TexMult, né, Nesky, e já possuímos 17 equipes, ou tínhamos 17 equipes até o início da manhã de hoje. Né? Então, também é um sucesso. O caso está sendo redigido pelo professor Hugo de Brito Machado II e será um caso de inteligência artificial. Então, o primeiro caso assim, em eventos, o Chueiro é o nosso patrono e nós já estamos preparando o lançamento de 2 e-books sobre TexMult, sobre essa metodologia relativa ao uso de simulados para aprendizado. Tá? Então, nós fomos pioneiros e está seguindo. Também já temos alguns autores para o livro de inteligência artificial e para alguns outros livros, né, Nesky? Então, acho que... Isso, só aproveitando, eu mandei os convites para o livro de energias renováveis, não sei se todo mundo recebeu. Tem ali o prazo para atualização. Quem não recebeu pode me mandar mensagem ou me mandar e-mail que eu encaminho de novo ali os parâmetros para publicação. Bem, e esse projeto que nós estamos fazendo, ele era dentro de uma conversa que tínhamos com o Unisc, que é aproximar a nossa escola da escola de negócios, a escola de direito da escola de negócios. O Unisc é coordenador de um eixo, nós temos os eixos lá dentro do GTAX, podem olhar no site, inclusive, no nosso www.gtax.blog.br, e ali tem alguns eixos. Um deles é direito e contabilidade. E o Unisc coordena esse grupo, e a nossa ideia é aproximar cada vez mais a escola de direito da escola de negócios. Então, nós pretendemos trazer alguns temas práticos para analisarmos e sempre com esse viés de ligação, talvez, de um tema com o outro, né? Dessas duas áreas. E nós escolhemos 3 temas. Eu vou já iniciar, e a ideia assim, é ter uma apresentação bem breve, tipo um relatório, por isso que nós chamamos esse evento de Text Reports, porque são relatórios rápidos e debates, né? Nada muito professoral, mais de dialogal mesmo. O tema que me coube é o tema que a Melissa trabalhou no encontro passado, que é da ADI 1945. E como foi relatado pela Melissa e pelo Saltorinho, é um tema que se relaciona com outras temáticas. E é isso que eu vou tentar, assim, rapidamente, mostrar para vocês algumas conexões. Eu acho que eu consigo compartilhar a tela, né, Nesky? Eu vou tentar compartilhar aqui, vamos ver se funciona. Bem, o que eu trouxe para vocês? A ADI 1945 foi trabalhada pela Melissa e pelo Saltorinho super bem. Mas é importante notar que este tema da tributação dos bens digitais é um tema que perpassa por vários julgamentos no Supremo. Então, nós temos algumas questões. Primeiro é como identificar essa temática. Eu chamo de tributação dos bens digitais. Alguns chamam de tributação do software. Outros chamam de tributação do software por download. Tá? Então, tem algumas denominações diversas ali. A segunda questão é quais são as matérias correlatas. Aí eu listei algumas ali, que é a ADI 5958, a ADI 5659, 5576 e o RE 688223. Foi a julgamento e já tem relatório e voto pela ministra Carmen Lúcia e voto pelo ministro Fachin,
a ADI 1945, e são votos favoráveis à tributação pelo ICMS sobre o software. Tá? Então, nós já temos relatórios e votos nesse caso. Mas tem mais quatro casos que são correlatos e que, teoricamente, deveriam ser julgados em conjunto. Foi essa, digamos assim, a resignação do Saltorin. Eu vou trazer um caso apenas para nós prestarmos atenção e debatermos para vermos um pouco, digamos, dos efeitos dessa decisão e os efeitos práticos. Na 5958 está se debatendo o convênio ICMS CONFAS 106 de 2017, que eu não sei se vocês já conheciam. Mas esse convênio, que é o convênio 106, ele prevê a incidência do ICMS sobre bens e mercadorias por meio de transferência eletrônica de dados. Tá? Então, quando eu tiver não um software de prateleira, não um software que venha a ser o software customizado, mas eu tiver um software que esteja em uma plataforma, por exemplo, Apple Store, Google Store, ou aplicativos da Vivo, da Oi, ele estiver em uma plataforma, estes softwares serão tributados pelo ICMS. E aí começa ali a cláusula primeira. As operações com bens e mercadorias digitais, tá? Já tem uma distinção ali, bens e mercadorias digitais, tais como softwares, programas, jogos eletrônicos os mais variados, aplicativos, ou seja, quaisquer apps, arquivos eletrônicos e congêneres que sejam padronizados, ou seja, software padronizado ou software por download padronizado, ainda que tenham sido ou possam ser adaptados, né, que tem uma parte customizada, comercializar por meio de transferência eletrônica de dados, observando as disposições contidas nesse convênio. Então, se prevê aqui uma mudança completa no regime de tributação do que é, talvez, a mina de ouro das, sei lá, da nova economia, né? Se nós formos pensar as grandes empresas de 30 anos atrás, as grandes empresas de hoje, nós temos há 30 anos atrás a Coca-Cola, as empresas de automóveis, Walmart, etc, etc. Hoje nós temos quem? Google, Facebook, Microsoft e outras empresas desse ramo. Então, a tributação dessa riqueza agora mudaria para o ICMS. E nós estaremos deslocando aquela discussão da tributação por prateleira, software de prateleira e software customizado para um outro modelo que é esse aqui previsto. Chama atenção também uma matéria que eu estudei há muito tempo atrás, quando eu fiz meu doutorado, era sobre estabelecimentos permanentes em direito tributário. E o convênio ICMS possui uma cláusula que trata de estabelecimentos permanentes. E ele diz lá na cláusula terceira: o imposto será recolhido nas saídas internas e nas importações realizadas por meio de site. Por meio de site, não é mais estabelecimento físico. Ou seja, quando sai do site, quando eu tenho o download, né, eu tenho a transferência eletrônica de dados do site ou da plataforma eletrônica que efetue a venda ou a disponibilização. Ainda que por intermédio de pagamento periódico de bens, periódico pode ser com assinaturas, né, de bens e mercadorias digitais mediante a transferência eletrônica de dados na unidade federada onde é domiciliado ou estabelecido o adquirente do bem ou da mercadoria digital. Ou seja, um novo modelo de tributação, que é um modelo de tributação no destino, não é mais origem e destino, é somente no destino. Não é também no comércio eletrônico, que era na origem. Esse aqui é aonde está domiciliado ou estabelecido o adquirente da mercadoria digital. Veja que muda toda a lógica de tributação. Cria-se um estabelecimento permanente. Esse estabelecimento permanente, o comercial, né, um estabelecimento comercial ou digital, ele pode ter sede em qualquer local, mas ele é tributado no local em que está o consumidor. Tá? Por quê? Porque daí nós temos uma diferença e talvez até uma proteção, porque eu poderia colocar o site na Rússia, na China e vender no Brasil. Como é que eu tributaria esse sujeito que está no exterior?
Bem, então esse é o caso, é bastante breve. A ideia é de um relato breve mesmo, e daí eu abro a palavra aos colegas aí para comentarem, ou pensarem em conjunto aí. Passo a palavra ao Niski de novo, não sei como é que funciona agora. Eu acho que quem tiver algum comentário pode abrir o microfone e falar à vontade, acho que não tem problema. Se virar um tumulto aí, a gente vê de outra forma, mas a princípio não vejo problema. O que eu ia comentar, estava comentando dessa nova possibilidade, e eu até puxei para a parte de imunidades. A partir do momento que eu faço download, por exemplo, de um aplicativo de leitura para o celular ou para o tablet, por exemplo, baixei um aplicativo de leitura de uma revista em que eu faço download só do aplicativo para posteriormente fazer o download de revistas ou de livros, esse aplicativo também seria tributado na mesma forma em que o Kindle, por exemplo, como objeto material, seria tributado hoje? Ou entraria também como imunidade ainda que seja um download de um software, basicamente? Acho que daí dependeria se esse software ele possibilita baixar apenas livros e revistas, por exemplo, ou se essa ferramenta possibilita outras coisas também. Se ela for restrita a livros e revistas, por exemplo, ou periódicos, me parece que ela estaria, sim, na mesma situação do Kindle e tal, e dentro da imunidade reconhecida, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e objeto agora, né, pessoal, recentemente da súmula número 57, que saiu há 20 dias atrás, do STF, aí depois de 4 ou 5 anos sem editar nenhuma súmula vinculante, simularam essa questão do livro eletrônico, né, e também dos instrumentos, né, para que se possa ler e tal, desde que exclusivos para aquilo ali, né? Então, o iPad, por exemplo, não está imune, mas o Kindle estaria e tal. Então, essa é a distinção. Então, eu acho sim que se aplicaria a esses aplicativos, desde que seja um aplicativo restrito para isso, né? Como são aqueles aplicativos da Livraria Cultura, da Livraria Saraiva, né? Que eles são aplicativos para baixar os livros delas, né? O próprio Kindle eletrônico, né? Da Amazon, né? Sim. Então, ali, digamos assim, o custo disso estaria imune aos impostos. Não sei o que os colegas acham, mas me parece que sim. A questão de estar ou não depende se ele é restrito para aquela utilidade ou não. Né? Para aquela finalidade. Para aquela finalidade. Não sei se o pessoal alguém tem algum comentário a fazer, alguma dúvida, algum esclarecimento, principalmente a questão aqui até do ICMS e do ISS, né? Que a princípio seria pelo ICMS. Não, a outra coisa que me chama a atenção é que, claro, a legislação ela procura evitar o preciosismo de definições, então, colocando, né, no tipo lá, tributário e tal, todas as possíveis. Né? Mas é interessante que fala bens e mercadorias digitais, né? E aí eu fiquei pensando qual seria a diferença, né, de um bem e de uma mercadoria digital. Mas, enfim. Que de novo a gente traz aqueles conceitos já antigos para resolver problemas do presente e do futuro, como se fosse o coringa do baralho. Eu até estava, agora semana passada, baixei um aplicativo no notebook que ele permite reconhecer quais são os problemas que tem no software do computador e quais são as atualizações necessárias. Então eu estou baixando um aplicativo, um software, do fornecedor da marca do notebook, que vai automaticamente me prestar um serviço dentro do computador e me fornecendo uma informação do que eu tenho que fazer. Então, eu estou fazendo download de um aplicativo que, na prática, vai me prestar um serviço que eu poderia contratar um técnico para prestar o mesmo serviço de forma física. Uhum. E aí, talvez surja um problema no futuro de como é que ficaria essa tributação. Eu estou fazendo um download de um software ou eu estou contratando a prestação de um serviço através do download de um software?
Eu não tenho a menor ideia da resposta. Foi só um problema que me surgiu. Sim, claro. Questões que vão surgir, né, Nisk? Exatamente. A Melissa mandou... Pega a Melissa, me perdi, Melissa. Recentemente viu uma notícia de julgado em inglês, trabalhava essa distinção entre leitor eletrônico e outros tablets para fins de IVA. É que eu acho que até uma questão de mercado, manter o leitor eletrônico só para fins de leitura acaba não sendo tão concorrencialmente vantajoso. Então, eu acho difícil que se mantenha só Difícil, né? Só para fins de leitura. É claro, é que a imunidade objetiva, né, a princípio, a ideia é uma interpretação restrita, né, para não ampliar os objetos, ao contrário da subjetiva, da interpretação da imunidade subjetiva. Então, é um problema isso, né? Se aquele artefato, né, ele vai se prestar para outras coisas, como é que ficaria, como é que faz para talvez no futuro o software consiga separar, né, quando o aplicativo foi usado para ler um livro e quando ele foi usado para fazer outra coisa, né? Sabe-se lá o que a tecnologia vai conseguir. Na medida que conseguisse separar isso, tributaria as outras utilidades, quando efetivas, do que não fosse livro, e permaneceria a imunidade de quando usasse o aplicativo. Mas não sei se essa sofisticação poderá ocorrer ou quando poderá ocorrer, né? Seria o mesmo bem sendo tributado de duas formas diferentes de acordo com a sua finalidade. Exatamente. Sabe? Digamos assim, um iPad, né? Então, quando o iPad fosse usado para baixar um livro, etc., como é que, né, uma tributação proporcional, né? Teria que ser corrente, né? Não poderia ser instantânea. Mas é que aí a Melissa comentou depois ali, eles trabalhavam o próprio conceito de livro, quando o livro deixa de ser mero livro e passa a ser algo mais, na questão dos livros infantis que tem jogos, vídeos e áudio integrado. Porque realmente isso pode ser um problema, porque enquanto o livro infantil, como o livro físico, ele tem bonequinho, tem bichinho, faz barulho, pisca uma luzinha. Enquanto aplicativo, ele vai agir da mesma forma. Tanto quanto texto, quanto interação, de quase ser um jogo do que que na verdade seria um livro infantil. Interessante que há um julgamento do Supremo sobre a imunidade de livros, né? Era um caso da Abril, se eu não me engano, em que junto com a revista vinha um objeto ali, lembra agora, assim, um bichinho, alguma coisa e tal. E aí se discutiu a tributação desse artefatozinho que era vendido junto com a revista, né? O Supremo terminou por reconhecer que estava incluído na imunidade, né? Que era um acessório da revistinha infantil, né? E que era um apelo de venda da revistinha infantil e que ele estava, assim, incluído na imunidade. Claro que... Primeiro não era a Enciclopédia Britânica? Hein? Um dos primeiros leading cases, Milton, não era um caso da Enciclopédia Britânica? Esse da Enciclopédia Britânica eu não recordo, mas esse da Abril é bem mais recente, era uma revistinha infantil. E o da Enciclopédia Britânica... Mas daí a discussão era o acessório, né? Exato. Tá. Exato, a discussão era o acessório. Ela era inequivocamente uma revistinha infantil, mas ela vem junto, dentro do plástico, né, da revistinha, vinha junto acessórios ali, que agora não me recordo bem, para montar alguma coisa que a revistinha ensinava a montar. Uhum. E aí se discutiu, a Abril foi autuada do valor desse acessório, seria, né, especificamente do acessório, e aí foi ao Supremo, o Supremo considerou que estava incluído na imunidade, porque era vendido e era alguma coisa para construir, que a revistinha ensinava a construir, e o efeito didático, enfim, daquilo ali, tal, estava incluído. Mas é difícil, né? São matérias, por incrível que
pareça, a imunidade como um todo é um tema absolutamente em aberto, né? Sim. Pessoal, vamos seguindo adiante nos temas para a gente conseguir tentar concluir no horário, pelo menos, da temática. O tema que me coube, ele é algo que tem sido até discutido e talvez seja ainda mais no futuro, que é especificamente a incidência do PIS e COFINS sobre o perdão de dívidas. Tá? Isso vem de uma solução de consulta da COSIT 17/2010, que definiu que o perdão de dívidas atrai a tributação do PIS e da COFINS. E aqui são os exemplos clássicos de parcelamentos, refis, em que é concedido um desconto no valor dos juros e da multa, e a Receita passou a entender que esse desconto concedido nada mais seria do que um aumento no ativo através de uma receita nova da empresa. E aqui surge um dilema clássico entre contabilidade e direito tributário, em que alguma hora isso aqui vai ter que ser definido. Porque o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, inclui expressamente que o perdão de dívidas é receita no resultado da empresa. E, como uma decorrência lógica, reduz o passivo, entra como receita, aumenta o ativo. Essa é a regra contábil. Isso tem sido muito utilizado nos argumentos. Porém, tem um senão. O CPC, e não cabe à contabilidade definir hipótese de incidência tributária, tanto para o IRPJ quanto para o PIS e COFINS. Parte desse problema também advém do direito tributário, que não conseguiu resolver a definição ali de receita ou faturamento, e faturamento como total de receitas auferidas pela empresa. E como o direito tributário colocou receita ou faturamento, a contabilidade colocou como receita, a Receita Federal é tributada. Esse foi o grande problema. O que se tem entendido é, por mais que seja toda e qualquer receita ou faturamento, não é qualquer ingresso de receita na empresa que é tributada pelo PIS e pela COFINS. Tanto que a venda de bens do ativo não circulante para investimento imobilizado ou intangível são excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, poderia ser também esse desconto de juros e multa. Parte desse problema, e aí eu vi muitas citações nesse sentido, de que a própria legislação do PIS da COFINS traz de que incide sobre o total de receitas, independentemente de sua determinação ou classificação contábil. E esse seria o grande argumento para tributar o desconto dos juros e da multa concedido no parcelamento. O problema aqui é que essa frase, essa expressão, ela tanto permite incluir valores que não são receitas contábeis, para que sejam atingidos pelo PIS e pela COFINS, como permite também excluir os valores que são receitas para a contabilidade da tributação. Então, ela permite os dois lados, tanto que a contabilidade é o início, na verdade, da apuração do valor que vai ser a base de cálculo da incidência do tributo. Tem uma posição do professor Ricardo Maris, que eu acho muito boa, que ele fala que a receita tributável pelo PIS e pela COFINS são aquelas que integram o patrimônio na condição de elemento novo e positivo. Enquanto a receita financeira, a receita seria o valor cuja propriedade é adquirida por efeito do funcionamento da sociedade empresária. E aqui talvez sejam dois pontos que sejam cruciais nessa questão. Por quê? O desconto de juros e multa num parcelamento ou num refis, ele não decorre principalmente da atividade empresária. Ele decorre de um não pagamento do tributo, não recolhimento do tributo na data devida. Então, não decorre da atividade da empresa. E no mesmo sentido, que até o Milton vai comentar depois, que o ICMS também não é receita para fins de PIS e COFINS. Por mais que seja considerado contabilmente como receita na contabilidade, para fins de PIS e COFINS é excluído da base de cálculo. Então, do mesmo modo, o perdão de parte da dívida, e aqui eu foco na questão dos juros e da multa, porque talvez se o perdão fosse do valor do tributo em si, a discussão seria outra. Mas com relação só à questão dos juros e da multa, os juros e multa ele não constitui elemento novo e muito menos positivo na empresa, porque não houve um ingresso financeiro propriamente dito nos caixas da empresa, sendo a redução desse passivo uma liberalidade do credor enquanto esse perdão dessa dívida. E ainda que esses juros e multas eles não decorrem da atividade empresária.
Então, esses seriam os pontos que eu trouxe para poder debater esse tema, que eu vi que o Diego já mandou mensagem ali no chat. Acredito que o conceito de receita bruta previsto no Decreto-Lei 1598, que remete à Lei 10.637 e 10.833, não inclui receitas decorrentes da remissão de dívidas. Sim, exatamente. Essa é a grande questão de como isso vai ser tratado daqui para frente. Eu vi alguns julgados que está realmente aproximando essa questão da decisão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, usando mais ou menos o mesmo argumento de que, por mais que se trate de receita contábil, para fins de PIS e COFINS não é considerado receita. Posso já... Pode falar. Não, é interessante nessa questão, além disso que tu colocas e que o Diego colocou, mesmo entre juros e multa, na verdade, existe uma distinção grande, né? Porque numa associação, por exemplo, com direito penal, né, uma lei nova que reduz a pena, né, a chamada Lex Missior, né, ela se aplica imediatamente, e também nos processos tributários se aplica imediatamente, porque se entende, né, que a sociedade passou a considerar que, no caso do crime, tem também a abolício crimes, né, quando uma certa ação passa a não ser mais criminalizada, né? Então, se entende que a sociedade ou entendeu que aquela ação ela não merece mais uma reprovação social ou que merece uma reprovação social menor. Então, as sanções puras, digamos, mesmo para o prefeito de direito tributário, a interpretação é de que, na verdade, aquilo jamais deveria ter sido, né, considerado. A sociedade evoluiu para entender que aquilo nunca deveria ter sido, né? Ao contrário, evidentemente, do tributo em si, né? Aí é o tempo do fato do tributo, etc. Mas em relação aos juros e à sanção, mesmo em relação aos juros e à sanção, uma vez que se considere que é receita, o que eu já acho difícil, né? Talvez para a contabilidade, assim, o CPC considera, não tem dúvida. Mas, inclusive, com a Lei 12.973 se comemorou, né? A comunidade jurídica e contábil comemorou a separação da contabilidade da tributação, né? E daí por que aquele regime tributário transitório, etc., que já terminou. Mas, de uma vez por todas, então, se estabeleceu a distinção, né? A receita declaradamente, até com o CPC 47, ali naqueles contratos de receita de cliente, aquelas coisas todas, que é enorme, o CPC 47, estabelece justamente uma diferença, né, entre a contabilidade e a tributação. Então, a sanção em si, quando ela diminui, né, considerar que isso é uma receita, na verdade, jamais deveria ter sido aquela sanção, jamais deveria ter sido considerada daquele jeito. Então, não seria uma receita nova, mas uma receita que apenas adequaria, né, a uma situação que se entende da reprovabilidade ou não daquela ação. Tanto é assim que, por exemplo, se eu no final fizer um novo parcelamento e incluir nesse novo parcelamento os valores anteriores, eu não vou ser tributado com PIS e COFINS sobre esse desconto do primeiro parcelamento. Por quê? Porque não foi consolidado. Então, não é o simples juros e multa que é tributado, é a consolidação do parcelamento que gera uma movimentação contábil. Porque se no movimento jurídico eu aderir ao novo parcelamento e incluir esses valores anteriores, eu não vou ter essa tributação até que haja a consolidação lá no futuro, nesse novo parcelamento, se assim for. Exatamente. Uma coisa é o resultado para fins contábeis, outra coisa é para tributar algo que nunca deveria ter sido, digamos assim, no caso da diminuição de uma sanção, né, de uma multa, redução de uma multa legalmente. Né? Claro que no caso de refis, de parcelamento, essa redução ela é condicional e tal, mas ela, para quem entra na condição, a redução é uma redução de uma sanção, né? Então,
ela tem que ser encarada com as características de sanção, né? Então, mas é interessante mesmo essa separação entre contabilidade e direito tributário, né? Muito bom. Bruno, tu não quer abrir o microfone, Bruno? Posso abrir, tudo bem? Acho mais fácil, Bruno. Pode ser. Uma boa tarde a todos, então. Esse assunto eu acho especialmente interessante e eu tive a oportunidade, como mandei ele no chat, de fazer algumas sustentações orais sobre ele no TRF4, né? E é um assunto que, inclusive, já chegou no STJ, né? E uma discussão que a gente teve muito interessante é se, no final das contas, o STF definiu ou não o conceito de receita. Porque o STF ele pode ter definido que o ICMS não é receita, seja lá receita tributável para fins de PIS/COFINS, seja lá o que seja essa receita tributável para fins de PIS/COFINS, ou ele definiu sim, ele fez o caminho inverso, definindo o que é receita, verificou se esses ingressos de ICMS se amoldam ou não nesse conceito constitucional, enfim, de receita. O doutor Alexandre Rossato, na época, ainda na primeira turma, ele entendia que o STF não definiu um conceito de receita, né? E que daí, essa discussão toda, se os perdões de dívidas, de parcelamentos, etc., é uma discussão completamente nova e, de certa forma, até alheia ao que ficou definido no tema 69, lá em repercussão geral. O que me parece bem interessante, né? Eu, quando trabalhei nesses casos, eu defendi o contrário, né? Defendi que o STF, sim, definiu um conceito de receita. Em alguns artigos que eu tenho publicado sobre isso, é o que eu tenho defendido, né? De que, se a gente for buscar, tanto no precedente do tema 69, quanto naquele anterior, que agora eu não lembro de cabeça o número, mas é 240 mil e alguma coisa, aquele primeiro caso, ainda sem repercussão geral, em que se fez como se fosse um caminho, né, uma escadinha. Então, a gente tem ingressos como se fosse uma circunferência maior, dentro de ingressos receita e dentro de receitas receita bruta, digamos assim. Então, de que seria necessário para que seja receita que antes disso seja efetivamente um ingresso, né? E que receitas então seriam ingressos com definitividade e disponibilidade. Certo ou não, a tese acabou dando certo no TRF4, né? A gente teve alguns julgados de vitória para os contribuintes. Então, acho que, enfim, me pareceu pertinente só esse apontamento aí. Também sobre essa questão da separação da contabilidade do direito tributário, né? A Lei 12.973 trouxe aquelas normas, né, sobre a contabilização do valor justo, trazer valor presente nos contratos de longo prazo, etc. Então, há todo um ajuste, né, na legislação, primeiro na lei das SAs lá, que estrutura lá a contabilidade brasileira, e das regras tributárias posteriores, né, no sentido primeiro das SAs e depois da tributária em seguida, para adaptar e justamente excluir, ou seja, eu sou obrigado hoje a registrar um contrato com o cliente de longo prazo, sou obrigado a registrar no ativo, trazer valor presente, e isso vai gerar uma receita, mas essa receita não é tributável. Então, declaradamente, né, nesse caso específico, a gente vê a separação expressa, né, entre os conceitos de receita para fins de contabilidade, para apuração do resultado, da receita para fins de tributação. Está definitivamente, digamos assim, separados os conceitos. Então, tem que ver, agora examinar, como falava o Nis, como falava aí o Bruno, né? Examinar as consequências disso, né? Que outras consequências se pode tirar disso, mas que está separado em definitivo, está separado em definitivo os conceitos de receita contábil e receita tributária. Perfeito. A gente tem alguns outros exemplos, né, Milton? Fazendo um brevíssimo parênteses, assim, tem uma discussão sobre tributação de imposto de renda e CASLL sobre créditos presumidos de ICMS que os contribuintes ganham.
E recentemente o STJ decidiu essa matéria e consta na ementa ainda, irrelevância dos critérios contábeis para fins de análise da matéria. Então, é interessante de ver que realmente existe, e eu não sei se está certo ou errado, mas existe um esforço grande, né, por parte inclusive do judiciário, de fazer essa dissociação, um conceito contábil e um conceito jurídico de receita. Né? Perfeito. É isso aí. Isso aí. Sim, pessoal, alguém tem algum comentário mais a fazer? Eu vi que o Caliano mandou uma jurisprudência ali do TRF, Caliano. É o TRF4. Eu encontrei algumas decisões do TRF4, nem tinha acompanhado muito esse debate, mas eu vi que a remissão de dívida tem sido considerada como integrante da base de cálculo do PIS/COFINS para algumas decisões. E a matéria chegou ao STJ, eu olhei aqui algumas decisões do STJ, afastando a incidência, mas mantendo a discussão no STJ. Eu não sei como é que se desenrolou, mas é um tema que é para ter no radar, né? Porque, por mim, eu nem tinha considerado antes, mas agora ficou mais problemático o tema. Principalmente agora que o Supremo disse que não ficou definido o conceito de receita no julgamento do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Né? Então, talvez esse tema tenda a voltar para o Supremo para uma nova análise. E teria que ver como é que o STJ tem tratado do tema. Eu vi só algumas decisões, mas eu não fiz uma pesquisa completa ali agora, só rapidamente. Sim. Até mesmo o conceito de receita que foi agregado posteriormente na Constituição, né? Quando a emenda colocou lá a expressão receita também, no 195, só para estressando o raciocínio, essa receita que foi colocada ali, a receita contábil ou a receita tributária? Qual receita que está escrito ali na Constituição, né? Qual foi o conceito pré-constitucional que o legislador constituinte derivado usou quando inseriu no 195 a expressão receita? Né? O que levou, o que estava ali naquele momento, qual era o objetivo? Né? Então, enfim, aí, interpretação, os vários modos de interpretação vão servir para investigar isso, né? E, eventualmente, ele na frente rediscutir. Até o problema de manter essa análise na contabilidade do conceito de receita e trazer para o direito tributário, tem que até ter um certo cuidado com a questão do princípio da legalidade, né? O conceito de receita contábil vai ser alterado por um CPC em normas contábeis. Então, trazer essa definição para, por exemplo, daqui a pouco ampliar uma base de cálculo em matéria tributária talvez seja bem complicado. Não poderia, né? Digamos assim, como todos aqui sabem, claro, todos nós sabemos, a ideia da contabilidade é de espelhar a melhor realidade possível, né? Através das demonstrações, a situação real de uma pessoa jurídica, né? Então, a ideia dessa transparência contábil é uma coisa, outra coisa é o que vai ser signo tributário, né? Porque depende da lei, né? Sim. Milton, vamos passar adiante para a gente seguir no horário? Vamos lá. Então, nesse nosso observatório rápido aí, que eu achei muito bom, para a gente se manter sempre afiado e informado, né, Paulo? Me coube, então, esse assunto, que é um assunto que, embora multidebatido, né, do ICMS na base de cálculo, estamos todos na expectativa de quando é que o Supremo Tribunal Federal vai reinserir na pauta, né? Lembrando, era 5 de dezembro, o julgamento desses embargos da União, depois 1º de abril, né? Nós acreditamos, né, embora fosse 1º de abril, que ia ser julgado, mas fomos colhidos aí pela Covid-19 e a nova transferência disso. E agora circulou uma notícia, né, até em razão do site do escritório ali, que o NISC captou, do escritório Andrade, de advogados, de que estaria na pauta de hoje, embora
eu olhei a pauta de hoje e não encontrei, mas vale a pena a gente como notícia, né? Se não for hoje, vai ser outro dia, provavelmente, de que o ministro Napoleão estaria levando em mesa, né, para ser julgado, não está na pauta em mesa, mas, de qualquer maneira, levando a julgamento do colegiado, decisões monocráticas tomadas por ele que não consideraram como quatro agravos, né? Uma decisão monocrática dele que não consideraram esses casos aptos a servir como tese selecionada, né? Como precedentes, né? Para servir como casos repetitivos lá. E eles tinham sido selecionados, esses 4 casos. Depois, se alguém quiser, enfim, já é provável que entre hoje ou na próxima sessão isso esteja definido, né? Mas são processos que é 1.822.253, 1.822.251, 254 e 256, né? E são todos desse mesmo escritório, na verdade. E então houve uma seleção prévia desses 4 casos pela comissão gestora de precedentes, lá presidida por Paulo Sanseverino, né? Para indicação, então, para servir como precedentes. E o ministro Napoleão, liminarmente, então, adição monocrática, entendeu que eles não eram aptos, porque a matéria é essencialmente constitucional. E ele, inclusive, cita nessa decisão dele, que, por assim dizer, desautoriza ou não concorda, né, com a comissão gestora de precedentes, ele diz, e baseado em outros vários julgamentos da primeira sessão, ou seja, tanto da primeira turma quanto da segunda, de que a matéria é essencialmente constitucional, então que ela não tem como servir de paradigma, né? Porque não só ela é constitucional, como é objeto de embargo de declaração que estão por ser decididos no Supremo Tribunal Federal. E até chamaria atenção que alguma decisão aqui e ali do STJ foi um pouquinho além, como um caso do ministro Kukina, foi julgado em dezembro, eu vou dar o número aqui, é 1.608.400, 1.608.400, né? Em que ele foi um pouquinho adiante, né? Embora referindo que era matéria constitucional, ele transcreve o voto, a ementa, né? E o voto, parte do voto da ministra Carmen Lúcia, onde fica, como a gente sabe, evidente que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ICMS a ser excluído é todo ele, e não apenas o ICMS que vier a ser pago para os estados, né? E eu diria, pessoal, que a gente está, todos nós, aí nessa expectativa do que o Supremo vai dizer, e realmente está muito claro no julgamento o que o Supremo já decidiu, né? Decidir contrariamente a isso, né, voltar atrás nos embargos de declaração, seria meio desmoralizante, me parece, né, para o Supremo Tribunal Federal. E isso já aconteceu, né, no caso do IPI, alíquota zero, lá, IPI isenção, depois de uma ampla maioria, com julgamento de mérito, voltar atrás. Isso causou um trauma muito grande para o sistema jurídico brasileiro. E se acontecer de novo, né, a mensagem vai ser a seguinte para a comunidade jurídica, de que o governo pode instituir, a União pode instituir tributos inconstitucionais que, ao final, não serão devolvidos desde que a conta fique grande, né? Então, a decisão sobre devolver ou não o tributo inconstitucional depende se a conta ficou grande ou não, né? E isso é uma certa implosão do sistema jurídico, porque a credibilidade do que o Supremo Tribunal disser vai ficar muito prejudicada, né? E nós vamos ter aí julgamentos sob emoção, não mais sob razão jurídica, né? É claro que a mudança da jurisprudência do Supremo
a jurisprudência evolutiva, né? Como aconteceu em vários casos, inclusive do livro eletrônico, etc., que a gente falava há pouco, todos esses julgamentos de imunidade, enfim, né? A mudança que decorre de uma maturação, né? E de discussões, academia, vários tribunais, etc., é uma coisa. Dentro do mesmo processo, alguns meses depois, o Supremo voltar atrás e voltar basicamente porque a conta é grande, né? E aí modular e dizer que não precisa devolver, realmente vai ser muito ruim para o sistema jurídico. Mas, especificamente, então, sobre esses 4 processos que o ministro Napoleão vai ou ser pautado, ou vai levar em mesa lá, para que a turma decida, eu não creio que vá trazer novidade nenhuma. Me parece tranquilo que eles vão decidir que a matéria é constitucional e que, então, tem que aguardar, e que o STJ não vai se manifestar sobre isso, e vai aguardar, então, que o Supremo Tribunal Federal vai decidir nos embargos de declaração. Acho que era isso, Nisca. Deixa eu fazer uma pergunta, Milton. Digamos, um prognóstico seu, uma aposta. A questão da modulação de efeitos, você acha que é decidida nessa decisão e de que sentido se aplicaria a modulação? Não seria aplicável? Eu acho, e aqui, claro, estamos entrando no terreno da axiologia, né, do feeling, né, Paulo, colegas, eu acho que o Supremo vai modular, mas não vai ser a modulação que a União quer. Eu acho que ele vai modular e dizer o seguinte: os contribuintes que ajuizaram ações, a decisão vale da data lá do ingresso da ação, ou seja, 5 anos para trás do ingresso da ação. Quem não ajuizou só vale a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada lá em 2017, com efeito erga omnes. Então, isso vai excluir um pouco, né, de quem, a partir da decisão de 2017, poderia, em tese, calcular o que recolheu de 2017 para trás, né? Seria isso em caráter automático, né? Mas a modulação que eu acredito que vai acontecer é que o Supremo vai dizer não. A decisão tomada em 2017 ela só vale para frente. Ela tem efeitos a de 2017 ex nunc, mas não para quem tem o processo ajuizado. Então seria uma modulação mais tímida frente ao que quer a União, né? É o que eu acho que vai acontecer. Porque, apenas para esclarecer, né, quando o Supremo toma lá a decisão, considera o tributo inconstitucional, com efeito erga omnes, qualquer contribuinte pode calcular 5 anos para trás tudo que recolheu e tem direito a restituir, né? Então, o que eu acho que o Supremo vai fazer é dizer o seguinte: estes 5 anos para trás de quem não tinha ação não vale. Nós estamos modulando a decisão de 2017 e ela só vale dali para frente. Então, vai, digamos assim, decotar uma parte que é bem menor do que é a União, mas não deixa de ser uma modulação que vai tirar um pedaço, sim, né, dos contribuintes que não haviam juizado ações e que não vão ter o direito de repetir o que recolheram de 2017, 5 anos para trás. E o ICMS aqui, o ICMS destacado, né? Não o ICMS recolhido pela empresa. Sim, o destacado, né? Isso em termos de modulação, né? Que o Paulo tinha se referido, o Calhão tinha se referido. Em termos de qual o ICMS a ser, o que eu falava antes, me parece muito desmoralizante, porque é evidente que o Supremo está na ementa, que é todo o ICMS. Está na própria ementa que o Supremo reconhece, né, que há o ICMS destacado e o ICMS que vai ser recolhido, mas ele diz, a expressão é todo ele, porque o ICMS que não foi recolhido neste mês, ele entra na conta corrente para ser recolhido no futuro. Então, a tese que foi levantada na solução de consulta do COSIT 13, lá, pela Receita Federal, e que depois foi para a instrução normativa, olha, a gente lendo aquilo, ela não para de pé. Não para de pé.
Porque aquele ICMS, ou ele é recolhido, se não for recolhido naquele momento, naquele mês, naquele período de apuração, ele vai ser recolhido depois. Porque ele entra num sistema de não cumulatividade, ele vai ser computado, né? Então, não tem como ele entrar na base de cálculo do PIS/COFINS se o Supremo entende que aquilo não é uma receita para efeito de PIS/COFINS, que o ICMS não é, ele não é todo ele, né? E não apenas o que em determinado período de apuração eu tive que recolher ou não para o Estado, isso não importa para o PIS/COFINS. Né? Sim, seria outra discussão, outro debate. Mas eu creio que agora, nesses embargos, o Supremo ele vai decidir tudo isso. Né? Ele vai decidir qual, vai ratificar ou não, esperamos que ratifique o que já disse, né? E disse expressamente, né? E depois vai decidir também o pedido de modulação. Né? Claro que, pessoal, estamos todos com as barbas de molho em razão da Covid, né? Em razão do corona. Isso deixa a gente um pouco temeroso que possa ser utilizado, né? No desenvolvimento de um raciocínio, que agora, quem sabe, então, na modulação, porque a contribuição das empresas, sabe-se lá, né? Mas também, por uma outra ótica, retirar esse dinheiro, né, que já foi recolhido por uma cobrança inconstitucional e fazer ele migrar para a União, para o dinheiro ficar passeando, para pressupostamente devolver para a sociedade muito mais, porque boa parte, com corrupção ou sem corrupção, só pela ineficiência, né, governamental e dos escaninhos lá, fazendários, boa parte do dinheiro desaparece. Ele não chega a lugar nenhum. Então, ele é consumido no processo, né, esse dinheiro, né, do passeio que ele faz. Então, eu não sei nem se para a própria saúde é eficiente modular por causa da coronavírus e retirar esse de não permitir que as empresas tenham acesso a esse dinheiro recolhido inconstitucionalmente. Quer dizer, tem custo, eventualmente, um custo dobrado, né? Um custo para o sistema jurídico, né? O custo para a credibilidade do Supremo Tribunal Federal e, quiçá, até mesmo para a saúde não seja vantajoso. Sim. O Diego e a Cecília trouxeram uma discussão ali, a questão do... Até Diego e Cecília, se vocês quiserem falar abertamente, não tem problema, talvez até fique mais fácil explicar e debater, que é a questão do... Se no não cumulativo o contribuinte não teria se creditado do crédito de ICMS, não teria, no caso, enriquecimento ilícito do contribuinte. Deixa eu não me perdi na conversa. Eu estava lendo o post anterior ali do Diego sobre as leis atuais, mas isso o Supremo abordou essa questão da 12973 e disse que se aplicava inclusive no período posterior a 12973. Agora deixa eu ver o post seguinte do Diego. No caso do regime não cumulativo, o contribuinte já se não acreditaria, não haveria no caso o contribuinte se acreditaria do ICMS. Sim, mas isso para a conta corrente do ICMS, né? A questão de computar como uma receita dele... É que aqui eu acho que a discussão, na verdade, eu acho que tem a questão do crédito de ICMS, eu só não sei se isso entraria na base do PIS e da COFINS, porque o que, teoricamente, posso estar errado, me corrija se eu estiver errado, o PIS e a COFINS vão incidir sobre o valor de ICMS que entrar na conta corrente da empresa como receita. Aí depois, lá no ajuste de ICMS entre crédito e débito, que vai ser compensado os valores a recolher ou valores a se creditar. Não sei se eu entendi isso, posso ter entendido errado. Posso falar? Claro, Diego. Não, no regime não cumulativo, quando o contribuinte ele adquire uma mercadoria, por exemplo, a revender, ele se acredita do ICMS, ele calcula PIS/COFINS, crédito PIS/COFINS sobre o ICMS destacado na nota fiscal também. Então, de certa forma, no regime não cumulativo, a decisão do Supremo ele levaria
o enriquecimento ilícito, do meu ponto de vista, né? Porque além de excluir o CMS da venda, da nota fiscal de venda, ele vai se creditar também do CMS na entrada. Entendi. Tu tá falando ali do crédito de PIS/COFINS do não cumulativo, não do ICMS. Exatamente, porque ele calcula o crédito PIS/COFINS sobre o valor da nota fiscal, e o valor da nota fiscal está o ICMS lá dentro. Vocês entendem? Então, eu acho que o STF poderia fazer uma distinção quando se trata de regime cumulativo, daí é sobre a nota fiscal, nota de venda, o ICMS é excluir. Agora, no caso do regime não cumulativo, eles vão ter que fazer uma distinção. Eu acredito que o argumento da Procuradoria, nesse caso, está correto. Embora, né, em prejuízo aos nossos clientes, né? Mas, do ponto de vista assim, teórico, acho que a decisão do STF acho que não abordou, não foi uma questão decidida, vocês entendem? Precisaria fazer essa distinção entre o sistema cumulativo e não cumulativo de PIS e COFINS para poder decidir qual ICMS é destacado em cada caso. Porque nesse caso tu vai estar descreditando de PIS e COFINS sobre o ICMS na entrada e depois tu vai excluir todo o ICMS da venda. Sim, vai interferir teoricamente em toda a apuração do PIS e COFINS do passado com base no ICMS. O correto no regime não cumulativo seria sobre o saldo devedor. Excluir da base de cálculo PIS e COFINS o saldo devedor do ICMS. No caso do regime não cumulativo. Né? O da nota fiscal ficaria só no regime cumulativo. No cumulativo, Não sei, é uma ponto para discussão. O Milton, que é especialista, só estou escutando. Não. Todos nós aqui somos sofredores do direito tributário. Tem uma disposição lá na 12973, se não me engano, em que ela menciona, né, que não deve computar no regime não cumulativo os tributos cobrados destacadamente, né, os não cumulativos cobrados destacadamente. Seria o caso do ICMS, do IPI, mas, enfim, é bastante complexo, claro, aqui no observatório, mas eu acho que estamos na expectativa, né, do que vai... Claro. Tenha que fazer esse não quero devolver honorários. Não quero devolver honorários, né? É um perigo. Fica entre nós. Mas eu acho que o STF, não sei, acho que eles vão levar em consideração essa distinção, porque do ponto de vista prático, realmente há um enriquecimento ilícito. Acho que vai além da decisão, né? Não sei, discussão. Eu até acho que tem margem até para um outro dia um debate só dessa questão da exclusão, se é do regime cumulativo e não cumulativo. Porque aí teria que entrar em todas as temáticas do PIS/COFINS cumulativo, não cumulativo, quais as implicações e tudo mais. Os próprios contadores têm dificuldade de entender, a própria Cecília colocou, né? Não sei se ela quiser conversar também. Eu acho que devíamos marcar, eu acho interessante isso, né? Eu acho que podíamos marcar sobre esse tema e sobre esse outro tema que está na pauta, que é a questão da limitação na base de cálculo das contribuições do Sistema S. Sim. Acompanhar o tema. Podia ser um outro tema para debate daqui a 15 dias, né? Não na semana que vem, na próxima. Claro. Próximo Tax Report. Sobre a decisão do STJ, que limitou bastante, né? Exatamente. Essa decisão do STJ. 20 salários Sim, interessante mínimos, isso. Né? 20 salários mínimos. E eu acho que estamos chegando ao final, né, Mestre Niski? Exatamente. Estamos estourando o horário. Muito bom, pessoal. É tanto esgotar os temas, mas trazer os temas para que eles entrem no radar em termos de atualidade de matérias a serem discutidas. Tudo bem, Fábio? Tomkowski? Tudo bem? Fábio fez um belo evento sobre investidores anjo, né? Foi isso. Muito bom. Abordamos tudo praticamente que tinha para abordar. Não só da parte jurídica, como da parte prática. Que legal. Parabéns. Eu acho que essa é a ideia, pelo menos, do encontro, fazer possibilitar esse debate de assuntos recentes por diversos pontos de vista, até para poder aprofundar o assunto, seja agora, seja no futuro.
Interessantíssimo, parabéns. Estava excelente o evento. Se pudermos... Muito bom. Muito bom. Se pudermos convidar, nisso, que algum contador, algum professor lá da Escola de Negócios, era uma boa ideia também. Vamos ver se a gente consegue trazer alguém para falar sobre isso. Talvez seja bem interessante, até para esclarecer algumas questões, que talvez até aí na prática, no processo, talvez seja até mais fácil de enxergar do ponto de vista jurídico quando a gente tem o ponto de vista contábil. Né? Sim, até porque falávamos no início, né, dessa separação da contabilidade e tal, embora o crédito que o Diego fala é um crédito tributário, né, que ele se acredita para efeito de cálculo do PIS/COFINS. Eu acho que vale a pena, sim, a gente voltar um tema específico aí para ver esses efeitos todos, né? Perfeito. Maravilha. Calhando, quer fazer o encerramento? Eu queria agradecer a presença de todos e dizer que eu acho que foi um bom evento, um evento bem instigante, diferente também. Eu não conheço nenhum semelhante a esse, fora o IBDT lá em São Paulo. Mas a ideia é nos tornarmos, como disse o Milton, um pouco, digamos, afiados, né? Atualizados em relação às matérias que estão hoje em discussão no Supremo Tribunal Federal, no STJ, nos tribunais regionais e mesmo na Receita Federal. Então, com um olhar um pouco mais cirúrgico em relação a esses temas e nos aproximarmos, isso que é importante, nos aproximarmos da escola de negócios. Então, esse é um ponto bem importante, que nós temos a perspectiva de fazer essa aproximação acadêmica entre as duas escolas. Excelente. Muito bom evento. Daí o próximo evento... Desculpe, Nisco, só para ressaltar que a PUC tem 3 diretrizes hoje que orientam a educação e a pós-graduação. As 3 diretrizes são: nós devemos buscar a internacionalização, inovação, que nós trabalhamos com vários temas aqui, mas também o empreendedorismo. Vejam que o tema do empreendedorismo antes não constava das nossas diretrizes mais importantes, mas ela começa a surgir dentro do espaço acadêmico como uma diretriz importante. Então, eu acabei de participar agora de um projeto de reforma curricular, do currículo do direito, e nós devemos ter essas 3 diretrizes: a internacionalização da educação, a inovação, e o impacto, ele está sendo traduzido hoje como uma ideia de empreendedorismo. Então, a nossa busca dessa proximidade da escola de negócios tem um objetivo alinhado com as perspectivas estratégicas da universidade. E até mesmo, né, Paulo, só lembrando que pelo novo currículo da PUC, né, essa intersecção com outras universidades, né, o aluno pode até cumprir 20%, até 20% do currículo da sua faculdade específica numa outra, né, ou seja, o estudante de direito fazer disciplinas na contabilidade ou na economia, enfim, valendo como cumprimento do seu currículo da sua própria faculdade, né? Como horas aula da sua própria faculdade, né? Então, essa interação entre as faculdades, uma realidade já hoje, né, para os alunos da PUC, deve ter também em outras universidades. E aí, eu acho que para nós realmente é fundamental isso, né? Essa interação. Bom. Eu vou propor também, Nisco, que a nossa próxima reunião ela possa ocorrer em conjunto com o GEPAT, que é o grupo de pesquisas lá da Uniceub, lá em Brasília. Uhum. E vez que outra nós tenhamos grupos de pesquisa co-irmãos, né, que tem pesquisas em outros estados, participem do nosso grupo de pesquisas. Então, nós possamos fazer reuniões com grupos de pesquisas no Paraná, Santa Catarina, também com Brasília, assim por diante. Não, excelente. Vamos marcar junto com eles, então. Beleza. Então, é isso. Agora as palavras finais do presidente Nisc, né? Então, pessoal, vou marcar então o próximo encontro, provavelmente daqui a 15 dias. A gente manda a pauta para todos, para continuar debatendo esses temas. Quanto mais debate a gente conseguir trazer aqui para dentro, melhor. Então, acho que é um crescimento para todos. Tá. Bom. Obrigado. Então, Abraço aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.